Vamos salmodiar a Deus nessa manhã com Salmo 119, do versículo 41 ao 48. Glória a Deus. É a nossa última vez aqui nesse parágrafo. Domingo que vem, pela graça do Senhor, vamos para o próximo parágrafo aí na frente, a partir do versículo 49. Hoje, então, 41 ao 48. Glória a Deus. Oremos juntos por cada um de vocês aqui presentes, por cada um daqueles que fazem parte da nossa congregação, mas não estão presentes aqui hoje, e por aqueles que à distância estão sempre nos acompanhando com toda fidelidade. Aleluia. Que o Senhor abençoe a todos, entre em todas as famílias, todas as casas, operando maravilhas em nome de Cristo Jesus. Oremos juntos então, do versículo 41 ao 48, clamando assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Aleluia. O versículo que nós vamos meditar hoje, no Salmo 119, chama a palavra de Deus de dois nomes. Repita: mandamentos e decretos. A palavra de Deus é constituída, portanto, de mandamentos. Mandamentos são ordens, ordenanças, ordens de Deus. E essas ordens, elas têm caráter de decretos celestiais. Diga, decretos celestiais. Tem dois tipos de decretos: decretos verticais e decretos horizontais. Decretos horizontais são as leis dos homens. As leis dos homens. As leis que os vereadores fazem lá na Câmara dos Vereadores. As leis que os deputados estaduais fazem lá na Assembleia Legislativa. As leis que os deputados e senadores federais fazem no Congresso Nacional. Essas leis, elas não são verticais. Essas leis, elas são horizontais. E dentre essas leis horizontais, nós temos que analisar quais dessas leis nós, como filhos de Deus, devemos ou não obedecer. Porque no meio dessas leis horizontais que os homens fazem, existem leis úteis para a sociedade, úteis para nós, e por serem úteis, sadias, tá? Elas não se levantam, não são leis que se levantam contra os decretos de Deus. Pelo contrário, favorecem os decretos de Deus. Agora, se esses homens em posição de autoridade decretarem, legislarem alguma lei que vá contra a santidade e a palavra de Deus, então nós temos que responder assim: convém obedecer
a Deus antes que a vós. Obedecemos a Deus. Não temos obrigação de obedecer lei nenhuma civil, social, se essa lei se levantar contra a santidade de Deus e contra a palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus e a nossa Constituição é uma Constituição infinitamente mais elevada do que a Constituição Nacional Brasileira. A nossa Constituição é a palavra de Deus. E é por essa palavra que nós vivemos. Então, naquilo que as leis da nação não intentam contra a palavra de Deus, nós temos a obrigação de obedecer, e desobedecer é pecado. Mas naquelas leis que intentam contra a palavra de Deus, não temos obrigação de obedecê-las, porque nós obedecemos em primeiro lugar ao nosso Deus. Às suas leis, aos seus mandamentos, aos seus decretos, que são decretos verticais, que vêm do alto para baixo, que vêm de cima para nós. Aleluia. Os mandamentos de Deus são decretos verticais, ordens celestiais, decretos celestiais, de cima, que vêm do Pai para nós. E esses decretos são imburláveis. Qualquer um que pensa burlá-los ou desobedecê-los está debaixo da condenação neles decretada em Cristo Jesus. Aleluia. É importante entender isso, amados, porque esses conceitos que eu ensino a vocês aqui, como esses, de decretos verticais, decretos horizontais, eles não são ensinados para a maioria dos crentes aí, não sabem nada disso. Mas vocês estão sendo bem orientados na palavra de Deus para não tropeçarem, né, nos legalismos humanos e estarem sempre em obediência à santa palavra de Deus. Aleluia. Bom, hoje nós estamos encerrando esse parágrafo aí que vai do 41 ao 48. Então estamos no versículo 48, cujo título é, diga, Meditação com Amor. A palavra de Deus, para que ela entre na sua vida, só leitura não é suficiente. E é lamentável dizer que a maioria dos crentes nem boa leitura tem da Bíblia. A leitura da Bíblia é importantíssima. E na minha experiência de 40 anos de crente, eu entendo que para que um filho de Deus, uma filha de Deus, comece a desfrutar daquilo que a palavra de Deus pode fazer profundamente em suas vidas, eles têm que ler a Bíblia toda, pelo menos, a cada 6 meses, o que equivale 2 vezes por ano. A maioria esmagadora dos crentes nunca leu a Bíblia em toda a sua vida, pelo menos uma única vez inteira. Essa é a maioria dos crentes, nunca leram. Tem crentes velhos aí de 50 anos de crente e que nunca leram a Bíblia inteira uma vez sequer. Uma vez sequer. A leitura é muito importante porque você não constrói um edifício sem uma base. A base do entendimento bíblico é a leitura de toda a Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. Ter uma agenda de leitura de toda a Bíblia, uma agenda que diariamente você cumpre aquele tanto de leitura que você tem que ler. Glória a Deus. Porque em contato com a palavra de Deus, você está em contato com o próprio Deus. A maioria dos crentes aprenderam a não ler Bíblia, e aí estão cheios de problemas, aí vem pedir orações.
Eles não querem um pastor que ensine Bíblia. Eles querem só um pastor que ore para os problemas deles. Mas eles não sabem que os problemas deles existem e eles não conseguem resolvê-los porque não tem palavra de Deus em suas vidas. Não é por falta de orações, é por falta de palavra de Deus em suas vidas que não estão nem sequer lendo, quanto mais meditando. Então, numa construção, a leitura é a base e a meditação é a edificação. É a leitura, a boa leitura bíblica, que vai levar você para a meditação, e meditação, incluído aqui nos versículos anteriores, o versículo anterior do domingo retrasado, e esse versículo de hoje, essa meditação tem que ser com amor. Diga: meditação com amor. Vamos ver aqui então como está na nossa Bíblia em português, né? O salmista orou assim: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Repitam. Muito bem. Esse texto foi escrito, né, com essas palavras aí, com essas letras aí em hebraico. O texto hebraico que foi escrito aí em hebraico, aí está escrito assim: Vesarrapai el mitzvoteira asher ahavti vasirra verruqueira. Com letras em português, está escrito assim. Leia lá em cima primeiro, a primeira linha, diga: Vesarrapai. Vesarrapai, você vai ver depois na tradução que é: eu levanto as minhas mãos, tá? Vesarrapai é: eu levanto as minhas mãos. Segunda linha, diga: el mitzvoteira, para os teus mandamentos. Na última palavra da segunda linha, diga asher. Asher é que, em português, que o e. Teus mandamentos que. Primeira linha, a primeira palavra da terceira linha, diga ahavti. Ahavti é eu amo, eu amo. Asher ahavti, que eu amo. Eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos que eu amo. Segunda palavrinha da penúltima linha, diga vasirra. Aí é ele dando uma ordem para si mesmo, é aqui que fica diferente do português. E que eu medite, e a última palavrinha, diga verruqueira. Verruqueira é nos teus decretos. E que eu medite nos teus decretos. Então a tradução mais correta seria essa que está aí agora: eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos, que eu amo, e que eu medite nos teus decretos. Repitam. Aleluia, glória a Deus. Em primeiro lugar, só uma explicação aqui. Quando no Antigo Testamento você vê a expressão levantar as mãos, eu levanto as minhas mãos, que hoje para nós é um significado de louvor a Deus, louvar a Deus. Como existe aquele bichinho chamado louva a Deus, tem as duas patinhas assim para cima, louva a Deus, né? Louvar a Deus levantando as mãos, tá? No Antigo Testamento, levantar as mãos, quando ele diz eu levanto as minhas mãos, isso significa rendição. Eu me rendo, diante dos teus mandamentos eu me rendo, eu vou obedecer. A gente sabe desse negócio de levantar as mãos em ato de rendição, né? Se for assaltado, o assaltante chega, levanta as mãos.
Opa, eu me rendo, você levanta as mãos, eu me rendo. Tá? Esse era o significado no Antigo Testamento desse levantar as mãos, é se render. Quando ele diz, eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos, ele está dizendo, eu me rendo aos teus mandamentos. E por que levantar as mãos significa rendição? Porque as mãos têm um significado na Bíblia, que é o significado de tudo o que nós fazemos, de todas as nossas obras, de todos os nossos trabalhos, de tudo o que nós fazemos. Um dos grandes propósitos dos mandamentos de Deus, das ordens de Deus para nós, da sua palavra, é para que em tudo o que façamos, façamos em obediência ao que a palavra diz. Tá? Bem claramente, ó, você está passando por uma circunstância difícil, problemática, e quem não passa? Você está passando por uma situação difícil. Qual a primeira pergunta que você tem que fazer? É, Senhor, me mostra aqui na tua palavra como eu devo agir nessa situação. Essa é a oração. A primeira oração não é, oh Senhor, me livra dessa situação. Ou então, correr para alguém, por favor, ore por mim. Vou fazer uma campanha numa igreja para ver se eu saio desse problema. Tudo isso é errado. Tudo isso é atitude errada. A atitude correta é Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. Essa oração tem que ser lá como 1 Samuel capítulo 1, como Ana derramando a sua alma diante do Senhor. Senhor meu Deus, eu sei que tu estás vendo toda essa situação que eu estou passando. Então eu te peço agora que o Senhor me mostre aqui na tua santa palavra, fale comigo na tua palavra, como eu devo agir diante dessa situação. Essa oração que agrada a Deus. Essa oração que agrada a Deus. E além disso, você tem que orar assim, da seguinte forma: Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor já me deu autoridade sobre Satanás, sobre todos os demônios, e eu repreendo agora todos os demônios que estão agindo no meio dessa situação que eu estou passando. Eu repreendo agora Satanás e todos os demônios, e eu dou uma ordem para você, Satanás e seus demônios, fora! Sai agora dessa situação, porque eu vou resolver a situação com a sabedoria do meu Deus e sem a sua intervenção, em nome de Jesus. Aprendeu a fazer isso? Eu estou aqui para ensinar vocês como fazer nas suas circunstâncias, para depois você não vir chorando, por que aconteceu isso comigo? Aconteceu porque você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você pensa que a vida é para você viver de qualquer jeito. Não, Deus não nos deu a vida para nós vivermos de qualquer jeito. As pessoas que estão vivendo a vida de qualquer jeito aí no mundo, jazem no maligno. O diabo está nelas, são pessoas possuídas por Satanás, o mundo inteiro jaz no maligno. Por quê? Deus nos deu uma vida que nós não sabemos vivê-la. Para aprender a vivê-la, está aqui o manual. A palavra de Deus é o manual de como viver do jeito correto, como viver do jeito certo. As pessoas estão vivendo do jeito errado, por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Filhos de Deus, filhas de Deus, precisam aprender a viver do jeito certo, e do jeito certo é o jeito que Deus mandou. É o jeito que Deus ordena. Por isso, diante da palavra de Deus, nós temos que ter essa atitude de rendição. Eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos. Eu me rendo, Senhor, diante dos teus mandamentos. Os teus mandamentos
é o que eu quero obedecer em tudo o que eu fizer na minha vida. As mãos representam o que eu faço. Em tudo o que eu fizer, eu quero fazer de acordo com a tua santa palavra. Eu não quero dar um passo fora da tua palavra. Eu não quero ter um pensamento fora da tua palavra. Eu não quero que saia da minha boca nada fora da tua palavra. Eu não quero ter nenhuma atitude contrária à tua palavra. Eu quero que a tua palavra venha reger toda a minha conduta, toda a minha vida, todo o meu comportamento, e cada passo que eu der nessa vida, eu quero estar sendo regido pela tua palavra, andar em conformidade com a tua palavra. É isso, amado, o propósito de Deus em nossas vidas, propósito que a humanidade toda está longe dele. E hoje temos que dizer com tristeza, a maioria de evangélicos, entre aspas, estão também longe do propósito de Deus. Porque são ignorantes da sua palavra. Não tem nem leitura, quanto menos meditação, e por isso também não tem rendição, não tem obediência, não tem sujeição a Deus, não tem submissão a Deus, e estão como qualquer mundano possesso, achando que podem viver aí no mundo do jeito que eles escolherem, do jeito que eles quiserem, do jeito que eles dê na cabeça, pensando que a vida é deles, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Isso é mentira com a qual Satanás enganou a humanidade. Por isso ele, o príncipe desse mundo, é também o pai da mentira. Os homens estão se dando mal agora na terra e vão se dar mal depois, quando forem lançados todos no lago de fogo e de enxofre, lugar de eterna condenação. O céu é para aqueles que levantaram suas mãos em rendição às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, obedecendo a sua palavra. Jesus veio à terra para nos dar esse exemplo, para nos trazer esse modelo, para ser o nosso referencial de obediência ao Pai. Por isso, enquanto homem na terra, Filipenses capítulo 2, ele foi em tudo obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. E tem uma coisa muito importante: quem obedece a Deus passará por circunstâncias difíceis, mas terá luz suficiente para reagir diante dessas circunstâncias. Nós vamos chegar aqui um dia no versículo 105, Salmo 119, versículo 105, onde está escrito: lâmpada para os meus passos, ou para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem observa, quem obedece à palavra de Deus, vai passar por circunstâncias difíceis, mas terá luz, clareza, conhecimento, sabedoria de Deus, para saber que passos dar nessas circunstâncias. No entanto, quem obedece à palavra de Deus, também já está automaticamente ficando livres de um monte de circunstâncias difíceis que não chegarão para ele. Quem obedece a Deus evita muito sofrimento. Quem obedece a Deus evita muitas circunstâncias difíceis. E quem desobedece a Deus, em consequência a essa desobediência, entra em muitas circunstâncias difíceis. E às vezes entra até mesmo em circunstâncias nas quais não há solução. E nem Deus dá solução. Entrou porque achou que podia, entrou porque achou que tinha livre arbítrio, livre escolha, que a vida era dele, entrou com as suas próprias pernas,
pensando que ia se dar bem lá na frente, e acabou num emaranhado do qual não pode mais sair. Isso significa o verbo jazer. O mundo jaz no maligno. A palavra jaz, né? A palavra jaz, o verbo jazer, é o verbo estar. A palavra jaz significa um estado em que alguém está e que ele não pode sair daí. Por isso que antigamente você lia lá nos túmulos, né? Aqui jaz, porque ele não pode sair dali não. Não sai daquela situação por si só. Só Deus pode tirar daquela situação. Então, muito cuidado, porque foi o que Jesus alertou ao dizer, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, sabendo que a carne é fraca, que a alma é fraca porque ela tem as inclinações do pecado, e por isso é que ela precisa da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É na santificação que você trata a fraqueza da alma, e vigia na palavra, meditando de dia e de noite na palavra de Deus, conhecendo verdadeiramente ao Senhor e a sua mente, a sua palavra, andando de acordo com o que o Senhor ordena na sua palavra, e assim você estará evitando de entrar em muitas tentações, evitando de entrar em muitas situações difíceis, e andando com sabedoria diante de Deus. Andando, como disse aqui, veja na sua Bíblia, nós passamos pelo versículo 45, andando com largueza. O que significa esse andando com largueza? Significa andando com segurança, porque quem obedece, decore essa frase aí, tá? Decore essa frase aí. Quem obedece não erra. Aleluia. Pecar é errar. Pecar é errar. Quem obedece não erra. A ordem de Jesus para nós, desde o primeiro segundo da nossa conversão, é a mesma ordem que ele deu para aquela mulher que ele perdoou, que havia sido apanhada em flagrante ato de adultério. Vai e não peques mais. Todo pecado é desobediência. Vá e não desobedeça mais. Vai e obedeça a palavra. Quem obedece não erra. É possível viver sem pecado? Se não fosse, Jesus não diria, vai e não peques mais. Se Jesus disse, vai e não peques mais, é porque é possível viver sem pecar. E tratando o pecado no seu interior, pela santificação, e fazendo aquilo que é correto, de acordo com a palavra de Deus, você não vai dar nenhum passo em falso, você não vai errar e você não vai pecar enquanto se santifica na obra da sua santificação. Glória a Deus. Só que tem um porém aqui, que é o Asher Ahaviti, que é, eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos, diga, que eu amo. Para que tudo isso que eu falei até agora, verdadeiramente dê certo na sua vida, você tem que ser uma pessoa que ama a palavra de Deus. E que com amor e por amor nela medita de dia e de noite. Porque o homem do Salmo número 1 tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele tem o seu prazer na palavra do Senhor porque ele ama a palavra. Você tem prazer em quem você ama.
Você tem prazer de estar com quem você ama. Você tem prazer de fazer aquilo que você ama. O plano de Deus com a sua palavra, com a revelação da sua palavra para os seus filhos, é que essa seja uma marca indelével no caráter, no perfil de cada verdadeiro filho de Deus, de cada verdadeira filha de Deus. Cada verdadeiro filho de Deus, cada verdadeira filha de Deus é filho de Deus, é filha de Deus porque ama a palavra de Deus. Quem está por aí, é muita gente, tá? Dizendo que é filho de Deus, dizendo que é filha de Deus, mas não ama a palavra de Deus, não gosta da palavra de Deus, como o próprio Deus disse em Jeremias capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Isso é a realidade de muitos desses evangélicos, entre aspas, que tem por aí, não gostam da palavra, não amam a palavra, acham a palavra dura, acham a palavra difícil, acham a palavra cansativa, enjoativa, não tem disposição nem predisposição para a palavra de Deus, não gostam de ler, é por isso que nunca leram nem uma inteira a Bíblia, nenhuma vez na vida, não aguentam a leitura bíblica, muito menos meditação. Essas pessoas aí não são filhos de Deus coisa nenhuma, são filhos do diabo, porque ao contrário do desprazer que eles têm com a palavra, pode observar que eles têm prazer com o mundo e as coisas do mundo. Filhos de Deus amam a palavra e não amam o mundo e as coisas do mundo, porque na palavra está escrito, 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está neles. Por quê? Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. E santificação que só é possível e realizável mediante o ministério da palavra de Deus. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, esses falsos filhos de Deus que tem por aí, essas falsas filhas de Deus que tem por aí, que não tem amor pela palavra, que tem, ao contrário de amor, tem desgosto pela palavra, não tem fome, não tem sede, não tem avidez, não tem desejo pela palavra, mas tem fome, sede e avidez pelas coisas do mundo. Esses falsos filhos de Deus aí nunca conhecerão nada de santificação e nem da nova Jerusalém no céu. O que eles vão conhecer é lago de fogo e de enxofre, junto com todos os ímpios e ateus da face da terra da história da humanidade. O céu é para aqueles que amam o Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8.
Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Se alguém diz que ama a Deus, mas não gosta da palavra, está amando um Deus falso. Porque o Deus verdadeiro é a própria palavra. A palavra é a essência do Deus verdadeiro. A palavra de Deus não é palavra de homens, é palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque recebestes a palavra que de nós ouvistes, não como palavra de homens, mas como em verdade ela é, como palavra de Deus, que está produzindo o seu efeito em suas vidas, produzindo frutos em vossa vida. Receber, os verdadeiros filhos de Deus recebem a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus. Eles não questionam a palavra de Deus, eles não colocam em xeque a palavra de Deus, eles não colocam em dúvida a palavra de Deus, não, eles levantam as suas mãos para a palavra de Deus. Deus falou, eu levanto as minhas mãos, dizendo: eu me rendo à tua palavra. Eu me rendo à tua palavra. Filhos de Deus não questionam a palavra. Filhos de Deus obedecem à palavra. Filhos de Deus se sujeitam à palavra. Filhos de Deus se submetem à palavra. Filhos de Deus obedecem à palavra, porque essa obediência é a verdadeira adoração em espírito e em verdade que Deus procura nos seus verdadeiros adoradores, que são só os seus filhos eleitos, que Ele escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, para serem santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Aleluia. Portanto, olha só, o que leva o verdadeiro Filho de Deus a se render à palavra, a obedecer à palavra, é o amor. É o amor. O amor chega primeiro. O amor chega primeiro. Amor a Deus é amor à palavra. Não existe amor a Deus sem amor à palavra. Está cheio de gente aí que não suporta a palavra e que diz que ama a Deus. São mentirosos. Não ama a Deus coisa nenhuma. Só ama a Deus, amar a Deus é amar a sua palavra. Tá? Já pensou alguém chegar para você e dizer assim para você: olha, eu te amo demais, tá? Mas eu não quero ouvir nada do que você fala, que eu odeio as coisas que você fala. Tem coerência isso? Tem coerência isso? Olha, eu te amo demais, mas fica calado, não fala nada não. Deus, eu te amo, mas a tua palavra eu não amo não. Não fala nada não, que eu não quero nem ouvir. Não suporto essa palavra, mas eu amo o Senhor. Mentira. E o pai da mentira é o diabo. Essas pessoas são possuídas pelo diabo. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. E baseado nesse amor, em consequência desse amor, se rende. Levantar as mãos significa se render. Eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos, os quais eu amo, e aí eu dou uma ordem para mim mesmo. Eu dou uma ordem para mim mesmo. Aqui vem no hebraico, né, um verbo no imperativo pessoal, quando alguém dá uma ordem para si mesmo. Medite eu. Literalmente não é que eu medite. Aqui em português fica meio estranho, mas seria: medite eu nos teus decretos. Medite eu nos teus decretos. Tem duas coisas aqui, ó. Primeira, que ninguém vai conseguir colocar a palavra de Deus em prática sem a meditação. Não consegue. Sem meditar na palavra, não consegue colocá-la em prática. Por isso que eu falei, usando a analogia de um edifício, de uma edificação, tá? De uma construção. A leitura é a base e a meditação é a edificação. Tá?
Vamos usar a analogia da alimentação. A leitura é a comida na boca, mastigando, mastigando. Você mastiga a comida na sua boca. Isso é a leitura. A meditação é o processo que essa comida vai receber lá no estômago. Lá no estômago é a meditação. Na boca, a leitura. Lá no estômago, a meditação. Tá? Então, a meditação. Se a comida não passar lá pelos processos do estômago, tá? Se ela não passar lá por esse processo de digestão, de digerir, tá? O corpo não vai receber as proteínas, não vai receber as vitaminas, não vai receber o que precisa para se manter forte e poder fazer alguma coisa, trabalhar. Então, a mesma coisa acontece no campo espiritual. Tá? A palavra de Deus é o nosso alimento. Essa palavra é Jesus que diz: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava falando assim: eu sou a palavra de Deus, alimentem-se de mim. Comam essa palavra e deixem essa palavra ser digerida no seu interior. A comida na boca é a leitura da palavra. A digestão estomacal, o trabalho do estômago, é a meditação na palavra. Sem meditação, não consegue praticar. A maioria esmagadora dos crentes não conseguem praticar a palavra de Deus, e por isso as vidas deles são edificadas sobre a areia, como Jesus disse, eles caem e grande é a sua ruína. Aqueles que ouvem a palavra e praticam, são aqueles que recebem a palavra, mastigam essa palavra na leitura e digerem essa palavra na meditação, e essa palavra então vai ser diluída na sua vida espiritual, edificando a sua vida espiritual e dando a essa pessoa força, poder, condição de praticar, de viver, e praticando a palavra, ela edifica a sua vida sobre a rocha. Pode vir o que vier e não vai derrubar essa pessoa, porque ela está edificada sobre a rocha, é inabalável. Sem meditação isso não acontece, hein? É por isso que a maioria dos crentes que estão por aí estão indo tudo para o inferno como o restante do mundo. São crentes sem palavra, sem leitura, sem meditação e ainda sem pregações corretas, só cheios de pregações humanistas, pregações antropocêntricas, pregações de mestres que falam segundo as suas cobiças e que levam eles a rejeitar a verdade e dar ouvidos às fábulas, como Paulo falou a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo de número 4. E aí essas igrejas ficam cheias de programações visíveis, diversões para toda a família em geral, tá cheio de coisas, parece até que é de Deus, mas é justamente coisas que desviam essas pessoas da palavra de Deus, que tiram dessas pessoas a atenção que elas deviam ter exclusivamente para a palavra de Deus. Correr a carreira proposta olhando firmemente para Jesus significa dar atenção indiscutível e total a sua palavra. Se hoje, o tempo chamado hoje, do Salmo 95, e interpretado em Hebreus capítulos 3 e 4, Hebreus capítulo 3, versículo 13, no tempo chamado hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram no deserto, e hoje continuam fazendo no deserto, porque o mundo é um deserto árido, sem a presença de Deus, seco. E não adianta querer fabricar
ou pré-fabricar uma presença de Deus por meio de músicas, unções. Esses dias eu estava passando por alguns cultos que tem por aí pelo mundo, no Brasil e fora do Brasil, e vendo que agora os cantores, né? Os cantores lá na frente dos palcos, né? Dos palanques, né? Se apresentam lá, tá, vem com aquelas calças jeans rasgadas, a camiseta assim, sem manga, para mostrar as tatuagens, cantores cheios de tatuagens, e que vêm levar o povo para a adoração a Deus. Como Satanás está reinando. E ficam cantando aqueles mantras, especialmente jovens, tudo lá, parece que é movido pelo Espírito de Deus. Não se enganem, isso é emocionalismo, sentimentalismo. Prega a palavra para eles como vão todo mundo embora se alguém chegar ali e pregar a verdade. A palavra que for pregada tem que ser uma palavra que os envolva emocionalmente, uma palavra que fale assim aos desejos deles, às concupiscências deles, aos sonhos deles, aos planos deles, às vontades deles. A palavra de Deus não entra nessas igrejas mais não. Isso é Laodiceia. Jesus está fora dessa igreja que está por aí, fazendo sucesso hoje. Perderam Jesus, perderam a palavra. O mundo é normal para eles, tá? O mundo é normal para eles. Nesse meio prolifera adultério, prolifera prostituição, prolifera drogas, cigarro, alcoolismo, homossexualismo, lesbianismo, do mesmo jeito que prolifera no mundo. Da mesma forma, não há diferença. Não incomodam o diabo coisa nenhuma, estão ali debaixo da obra maligna dele, porque disseram não à palavra de Deus, não levantaram as suas mãos aos mandamentos, à palavra de Deus, levantaram as suas mãos ao egocentrismo, ao antropocentrismo, ao sentimentalismo, ao emocionalismo. Só quiseram se sentir bem e ser felizes, mas ouvir a verdade não. Ouvidos fechados para a verdade e para a palavra de Deus. Amados, a coisa está muito séria no mundo espiritualmente. E a razão disso é a proximidade do fim. Jesus está voltando, mas antes da volta dele, vai se instalar o abominável da desolação no lugar santo, e essa profecia já está cumprida hoje. Esse abominável já está instalado, porque esse povo evangélico que existe hoje, na sua maioria esmagadora, não tem ouvidos para a verdade. Tem ouvidos para as heresias, porque as heresias falam de acordo com as suas cobiças carnais e pessoais. É por isso que está escrito na Bíblia que só o remanescente será salvo. O remanescente, Hebreus 11:5, segundo a eleição da graça. Só aqueles que Deus disse para Elias: eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Só eles dizem: Senhor, eu levanto as minhas mãos para a tua palavra que eu amo, e que eu medite na tua palavra todos os dias da minha vida com esse amor. Aleluia. Eu ia falar duas coisas, só falei uma, não foi? Uma coisa, eu falei que ia falar duas coisas sobre meditação. Vou deixar outra só no ar para vocês. Sem meditação você não vive a palavra. E a segunda coisa que eu ia falar para vocês, demoraria mais. Meditação não é um trabalho fácil.
Meditação é um trabalho difícil. Você só faz um trabalho difícil quando você acha e sabe, tem certeza que esse trabalho vale a pena. Construir uma casa é difícil, mas você mete a cara e constrói porque você sabe que vai valer a pena. Você só faz um trabalho difícil quando você sabe que vale a pena. Muita gente não quer fazer esse trabalho difícil porque para eles não vale a pena. Eles querem só ficar mendigando bênçãos e depois ir para o inferno.